A arquitetura está em crise, não só nas ruas, mas nas faculdades, no mercado e dentro de você. Nas casas com cara de clínica, de escritório ou de tudo mais, menos de uma casa. Na ausência de cor, no preto, branco, cinza que tomou conta das nossas cidades. Na perda da identidade, no desaparecimento dos traços que carregavam séculos de história. E essa crise ela vai muito além do que nós vemos. Ela está no muro, o muro que separou a arquitetura do seu propósito. Hoje, as residências não são mais lares. São espaços projetados para serem exibidos, mas não vividos. Não projetamos mais pensando na vida. Projetamos produtos que preenchem uma demanda. É cada vez mais sobre status, sobre o lucro, sobre as aparências e menos sobre pessoas. Perdemos o valor da beleza, que nos lembra do que é essencial na vida. Perdemos o valor da história, que preserva o legado de gerações e pessoas que já não estão aqui. Perdemos o valor do arquiteto, que deveria ser o tradutor da alma humana para o espaço construído. Talvez você sinta isso. Talvez você tenha entrado na faculdade com uma expectativa completamente diferente e se perdeu no meio do caminho. Talvez você tenha se refugiado na área acadêmica ou de patrimônio histórico, até mesmo sem saber exatamente o porquê. Ou talvez você projete, mas sente que falta propósito no que faz. Aceita fazer projetos que não ressoam com o que você acredita, porque afinal é isso que vende. E talvez você já tenha ouvido falar que a arquitetura tradicional é elitista ou falso histórico, que menos é mais, que beleza é subjetiva. E assim, seguimos o manual do mercado, repetimos o que os outros fazem e, sem perceber, nos tornamos só mais um tijolo no muro. E esse muro, ele não é natural. Ele foi construído por pessoas que queriam exatamente isso: impessoalidade, desumanização e construção em massa. Ele não foi fruto do progresso, foi fruto de uma ruptura proposital com ele. Mas assim como esse muro foi construído, nós podemos quebrá-lo. E é por isso que nós criamos a Vesta, porque queríamos constituir o nosso escritório, mas não queríamos aceitar o que o mercado estava nos impondo. Para quem não nos conhece, prazer, somos Peter e Jéssica, somos arquitetos, temos mais de 25 anos de experiência somados. Somos cofundador do IBAT e líderes de projeto como a Vesta, o nosso escritório especializado em arquitetura tradicional, que é o maior perfil de arquitetura tradicional do Brasil, o IVIM, que é a nossa formação em arquitetura tradicional, é a maior formação do Brasil, e até hoje já alcançamos mais de 70 mil brasileiros, transformando o modo como eles vivem e se relacionam com os seus lares. E também ajudamos centenas de arquitetos a reencontrar o seu caminho na profissão, criando lares verdadeiramente acolhedores e que marcam gerações. Os atos que você está prestes a assistir são o resultado de anos enfrentando o período mais conturbado da arquitetura. Um tempo em que a tradição é vista como atraso e beleza como privilégio. Se você sente que algo está errado, você está no lugar certo. E para começarmos a consertar isso, precisamos olhar para a base de tudo. Porque antes de falar sobre técnicas, sobre estilos ou projetos, precisamos voltar ao ponto essencial. É por isso que o resgate da arquitetura é dividido em 3 atos, cada um construído sobre o anterior. Hoje, no ato 1, entre a casa e o lar, o muro erguido pelo modernismo, você vai entender como chegamos à crise atual e o impacto dessa crise nas pessoas, na cidade e na nossa profissão. Por que a arquitetura perdeu a sua essência e se desconectou do que é o humano? Como isso impacta diretamente o seu trabalho e, o mais importante, como isso pode ser revertido? Na terça-feira, no ato 2, como quebrar o muro e restaurar o que foi roubado da arquitetura e dos arquitetos, você vai se aprofundar nos princípios essenciais da arquitetura bela, atemporal e humanizada, para que você seja um agente desse resgate nos seus projetos, certo? Na quinta-feira, no ato 3, a Contra-Revolução, lidere hoje o resgate que foi e será eterno. Será o momento de conhecer o nosso grande projeto e descobrir como você pode se juntar a esse movimento que está liderando o resgate da arquitetura no Brasil. O nosso encontro será sempre às 20 horas e agora a gente vai ao nosso primeiro ato. Primeiro de tudo, o que é um lar para você? Ultimamente, muito se tem falado a respeito do resgate dos lares, das casas com cara de casa, que sejam acolhedoras, aconchegantes ou, como a gente costuma dizer, que sejam dignas de receber vida e não só dignas de revista. Agora, pense na última vez que você entrou em uma construção contemporânea e se sentiu realmente abraçado por ela. Sentiu que havia alma, história, que aquela casa tinha identidade. Por que é tão raro ter essa experiência nas construções de hoje?
Onde foi que nos perdemos? Em que momento as casas deixaram de ser lares para serem meras construções? Bem, o fato é que esse tem sido um tema recorrente entre os arquitetos, entre os influencers, designers. Muito se fala sobre o lar, mas será que todos sabem realmente o que isso significa? Muito se fala sobre casas com identidade, decoração afetiva, sensorial, atemporal. Mas a verdade é que poucos enxergam o muro que impede uma casa de se tornar um verdadeiro lar. Não adianta dar dicas de decoração, não adianta fazer projeto enfeitadinho, não adianta nem colocar um telhado aparente em cima da casa, porque não é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Porque enquanto a gente não compreender a essência do lar, não vai adiantar buscarmos a aparência de lar. Enquanto não resgatarmos essa essência, vamos empilhar técnicas, vamos empilhar métodos, um monte de palavrinha bonita e vai continuar parecendo vazio. É preciso entender onde foi que a gente se perdeu. Nós vamos mostrar algumas imagens e eu quero que você responda em uma palavra. O que essas imagens te fazem sentir? Há quem diga que sente até cheiro de bolo e café vendo essas casas, né? É fácil imaginar a vida acontecendo ali. Os cheiros, os sons, as memórias, as mudanças, o Natal em família, a infância com os primos, os aniversários, aquele azulejo que está quebrado porque o caçula esbarrou com o carrinho, aquelas imperfeições que são frutos de histórias, da vida acontecendo. Um animal, né, ele pode se abrigar em qualquer toca, em qualquer buraco. Mas por que o ser humano deixou as cavernas e escolheu construir belas casas? Porque nós temos algo que os animais não têm, a capacidade de criar um lar que reflita o que nós somos. Corpo, mente e alma. O lar, ele é mais do que um abrigo. Ele é onde nos ancoramos na realidade, onde lembramos do que realmente importa. É lá que nós fortalecemos os nossos vínculos. Sim, a gente se torna mais humanos. Ele é a prova de que a arquitetura é feita para o ser humano e não o contrário. Agora, olhe essas construções e se pergunte, são lares ou apenas abrigos? A gente vê as cores, elas foram completamente apagadas pelo cinza, os detalhes que embelezavam as fachadas, eles foram simplesmente assassinados pelo modernismo. Os jardins que antes eram cheios de vida, eles foram trocados por um par de palmeira no máximo, né? Um canteirinho de grama e pedrinhas brancas. As portas que antes eram convidativas, hoje elas sequer respeitam a escala humana. Isso quando não estão camufladas, né? Às vezes está lá camuflada no painel ripado, aquele paredão todo. A arquitetura, ela perdeu o seu rosto. É uma estética que afasta, que não gera conexão com o ser humano. E esse foi o muro que o modernismo ergueu entre o ser humano e o seu lar, com a promessa de espaços mais funcionais, eficientes. O modernismo nos entregou casas disfuncionais, totalmente disfuncionais para a nossa vida. Tudo que consumimos, tudo que comemos, tudo que vemos, ouvimos, tudo que passa pelos nossos sentidos tem influência sobre a nossa consciência. E isso afeta diretamente o nosso estado mental, o nosso comportamento. E em se tratando de arquitetura, isso torna muito mais evidente, porque é nela que nós passamos grande parte das nossas vidas. Nós moramos, trabalhamos, estudamos, nós vivemos dentro da arquitetura. Você pode, por exemplo, não consumir determinado tipo de música, você pode desligar a TV, você pode planejar uma dieta, você pode escolher como se vestir, o que vai usar, mas você não pode desligar a arquitetura. E é por isso que ela interfere diretamente em como nós vivemos, em como nós nos relacionamos. Se lembrarmos do contexto histórico em que o modernismo surgiu, vamos ver que ele não foi apenas mais um estilo. Ele não foi simplesmente uma consequência natural do progresso daquela época. O movimento modernista, ele foi na verdade uma ruptura deliberada. Ele foi um anti-estilo pautado naquela ideia da tábula rasa, que todos vocês já devem ter ouvido falar. E não poderia ser diferente. Há vários estudos, especialmente no campo da neurociência, que confirmam. O modernismo, ele pode ser entendido como uma arquitetura do trauma, porque ele surge de fato em uma reação traumática após o fim da guerra. Imaginem o contexto pós-guerra, com a destruição nunca antes vista. Isso causou, de fato, uma decepção, um desprezo pela civilização anterior. Por isso que as vanguardas artísticas, elas buscavam romper e até cuspir no passado, como uma forma de se afastar psicologicamente daquela sociedade.
E hoje a gente sabe que muitos desses autores, desses movimentos, né, das grandes mentes por trás do movimento moderno, eles sofreram diretamente de estresse pós-traumático. O próprio Walter Gropius, o fundador da Bauhaus, ele viveu isso na pele. Ele foi soterrado sobre os escombros de uma casa vernacular francesa durante a Primeira Guerra e ele só sobreviveu porque ele se abrigou dentro de uma chaminé. Ele chegou a dizer que esse fato representou para ele o colapso da arquitetura ocidental. E esse é só um episódio dentro de muitos outros que envolveram artistas, arquitetos nesse período. E não podemos deixar de mencionar a mentalidade ditatorial do pai do modernismo, o Le Corbusier, que ele queria literalmente demolir a arquitetura do passado para construir torres modernistas. Ele não escondia a admiração que ele tinha pelos ditadores Hitler, Mussolini. Ele falava inclusive da necessidade de se criar uma raça sólida, bela e saudável. O pai do modernismo, ele via na arquitetura um instrumento de transformação social. E ele defendia que a noção do lar fosse de fato substituída pela máquina de morar. Vejam o que ele mesmo diz. A grande indústria deve se ocupar da construção e estabelecer em série os elementos da casa. É preciso criar o estado de espírito da série, o estado de espírito de construir casas em série, o estado de espírito de residir em casas em série, o estado de espírito de se conceber casas em série. Se arrancarmos do coração e do espírito o conceito imóvel das casas, e se encararmos a questão de um ponto de vista crítico e objetivo, chegaremos à casa-instrumento. Então é inegável que as mentes adoecidas que moldaram o modernismo, elas buscaram consciente ou inconscientemente apagar o passado traumático. A verdade é que o trauma, ele ergueu um muro que perdura até hoje e perpetua uma arquitetura que ignora as necessidades emocionais e identitárias das pessoas. O tal espírito da série matou a identidade dos lares e o resultado não podia ser outro. As pessoas estão cada vez mais desconectadas do ambiente que habitam. Nós transformamos as casas em simples estruturas funcionais em vez de lares acolhedores, humanos. Percebem que a ideia de construir um futuro do zero nos conduz necessariamente a um afastamento psicológico do ambiente familiar, nos conduz ao rompimento com as raízes históricas e culturais da região. É aquilo que a gente sempre fala, o modernismo, ele não representou uma evolução, mas uma revolução. Qual que é a diferença? Evolução tem a ver com continuidade, né? É a base da tradição. Todos os estilos arquitetônicos partiram de um conhecimento anterior que foram agregando com as contribuições de seu tempo, né, os avanços tecnológicos, os novos materiais, novos elementos decorativos. Enfim, é assim que vão se moldando as diversas linguagens arquitetônicas ao longo dos séculos. Com o modernismo, ocorre exatamente o contrário. Nós não temos uma evolução, mas uma revolução, onde se rompe com tudo aquilo que veio antes. Então, há uma ruptura com toda a tradição. A gente costuma dizer que é como aquele adolescente rebelde que se recusa a aprender com os pais, né, a levar os ensinamentos familiares à frente. É como aquele revolucionário que considera os mais velhos ultrapassados, antiquados. E as consequências disso já têm sido amplamente estudadas pela neurociência, né? Existem pesquisas que comprovam que o cérebro humano ele processa melhor formas simétricas, com detalhes, com formas legíveis. A gente se conecta visualmente com os ornamentos, assim como nos conectamos com a face humana. E é por isso que a arquitetura tradicional ela promove mais conforto psicológico, enquanto as formas puras e abstratas, sem face, né, nos geram sensações de ansiedade, de desorientação. E hoje existem tecnologias de rastreamento ocular, elas demonstram que uma pessoa comum ela tende a buscar, ela tende a fixar o seu olhar nas regiões centrais do rosto humano. E uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela tende a evitar o contato direto e se fixar nas áreas periféricas do rosto. Nessa imagem da esquerda, a gente pode observar o rastreamento ocular de uma pessoa comum. E na direita temos o rastreamento de um portador do transtorno do espectro autista. O mesmo acontece com a arquitetura. Construções
tradicionais, elas atraem o nosso olhar para o centro e para os detalhes. Já as formas rígidas e despojadas do modernismo, elas dispersam o nosso olhar sem criar nenhuma conexão. Aliás, um fato bem curioso atribuído ao Le Corbusier é que ele próprio tinha essa característica, ele era portador do espectro autista, o que pode explicar essa obsessão que ele tinha pelas formas geométricas e mais rígidas. É natural que a arquitetura produzida por ele reflita o seu modo de enxergar o mundo. O problema é que na medida que esse modo de ver o mundo se materializa nas construções, nós temos uma arquitetura que ela não estimula a convivência e a interação social. Edificações desse tipo, elas são intencionalmente não convidativas. A ausência de detalhes, ela dificulta a permanência do nosso olhar e traz a ideia de constante movimento, como se fôssemos apenas engrenagens de um sistema. E as consequências, elas vão desde o aumento de índice de depressão, transtornos psicológicos, até o aumento da criminalidade nas grandes cidades. A Jane Jacobs, ela fala bastante sobre isso no livro dela Morte e Vida das Grandes Cidades. Lá, ela argumenta que os bairros que seguem os princípios tradicionais de urbanismos, eles têm com fachadas mais ativas, diversidade de usos, ruas mais estreitas e uma visibilidade mais constante. Esses locais eles tendem a ser mais seguros, menos vulneráveis ao crime. Já, em contrapartida, o planejamento modernista das cidades, com a separação de usos, isolamento das construções, ele falha miseravelmente em atender essas necessidades básicas de vigilância, de segurança. Eles acabam aumentando ainda mais a taxa de violência nesses locais. Teve um complexo habitacional chamado Pretty Eagle, que ficava em St. Louis, nos Estados Unidos. Ele é um exemplo muito famoso. Ele foi construído por volta de 1955 e ele seguia esses ideais modernistas. Mas em pouco tempo ele acabou se deteriorando e se tornou um símbolo desse fracasso urbano do modernismo, justamente por causa do alto índice de criminalidade, violência e desordem social que se instaurou ali. O Pretty Eagle, ele acabou sendo demolido anos depois, por volta dos anos 70, e ele é um símbolo de como a arquitetura modernismo ela falha em criar ambientes seguros e funcionais. No Brasil, a gente tem Brasília, que foi desenhada com base nesses princípios modernistas, e ela também enfrenta desafios de segurança, tem o problema da segregação, de mobilidade urbana e falta de vida nas ruas, especialmente fora do horário comercial, aonde surgem as chamadas zonas mortas, que são áreas completamente desertas, onde o que predomina é a sensação de insegurança, de isolamento. Ela é uma cidade que acabou sendo fragmentada, disfuncional e é tida como o ideal modernista. É uma ironia cruel, né? Porque o funcionalismo modernista simplesmente não funciona. E, na verdade, torna a arquitetura desumana. As pessoas elas passam a se enxergar como engrenagens de um sistema e não como um ser humano integral, né? Dotado de corpo, de mente, de espírito. As próprias relações sociais passam a ser pautadas na mera utilidade prática, totalmente esvaziadas, desprovidas de um sentido maior. Vocês conseguem perceber isso na realidade? Então, o fato é que cada vez mais temos sido privados não apenas da beleza natural, mas também da beleza artística e arquitetônica. Estamos constantemente expostos a ambientes desordenados, caóticos. Nós somos o tempo inteiro bombardeados de estímulos abomináveis, seja nas construções, seja na música, na literatura e até mesmo na forma como nos comunicamos, como falamos. Então, quando esquecemos da beleza que eleva a alma, passamos a louvar a feiura e a elevar a categoria de arte tudo aquilo que mexe com os nossos sentidos, mesmo aqueles mais baixos. E é uma verdadeira desumanização que nos torna incapazes de discernir aquilo que é realmente bom, belo e verdadeiro. E não é à toa que a depressão e tantos outros transtornos se tornaram o mal do século. A desordem no meio externo, ela é internalizada pelo ser humano e ela traz essa sensação de vazio existencial, de falta de sentido na vida. E claro, outros fatores
contribuem, mas a gente não pode ignorar que o ambiente físico, ele molda nosso estado mental, ele é absorvido pelos nossos sentidos antes de ser, de fato, processado pela nossa inteligência. Então, espaços sem alma, eles comunicam uma falta de propósito, eles nos empurram literalmente para o niilismo. E a prova disso é que o utilitarismo, ele se tornou o único valor visível para a arquitetura moderna. O ornamento, ele é considerado um crime, a beleza é considerada futilidade. E restou apenas a máquina de morar, que é replicada em todo o mundo. E hoje não é difícil a gente compreender esse processo de homogeneização. Em quase todas as obras, em quase todas as grandes cidades, você pode encontrar a tal La Casa de condomínio, reproduzindo as mesmas características independente do clima e da cultura local. Na verdade, especialmente no Brasil, há um fetiche insano pela modernidade. Quaisquer características que expressem a cultura local, que remetam à história do local, elas são vistas como antiquada, como ultrapassadas, se nega a própria identidade, a própria história, a própria função por uma pseudo-originalidade que se encontra em todo lugar do mundo. Isso deve soar muito familiar para vocês, não é? E como é que fica a sua profissão, arquiteto? A gente entra na faculdade deslumbrado, né? Apaixonados pelas grandes obras da humanidade, pelo patrimônio histórico, talvez até acreditando que vai se tornar um grande gênio criativo, pronto para transformar o mundo com os nossos esquadros e lapiseiras da Pentel. Não é assim que acontece? E na faculdade, a gente aprende a criar projetos ousados, originais, cheios de conceitos mirabolantes, como aqueles que a gente vê no ArcDaily. E as notas mais altas sempre vão para os projetos mais arrojados, que são também impossíveis de se executar na vida real. Na faculdade você também estuda história da arquitetura, conhece as grandes obras da antiguidade, as catedrais do período medieval, os palácios da Renascença, a extravagância do barroco, a elegância do neoclássico e até o colonial brasileiro. Mas você também aprende que tudo isso está encerrado no passado. E se inspirar nessas obras seria um grande erro, você estaria produzindo um pastiche, um falso histórico. Foi assim que vocês aprenderam também? Porque tradição é anacronismo, né? Nós já superamos os ornamentos, hoje menos é mais. E qualquer coisa que lembre a arquitetura do passado deve ser condenada como uma blasfêmia arquitetônica. A mensagem é muito clara. A arquitetura tradicional pode ser admirada, mas jamais replicada. Tudo aquilo que fazia seus olhos brilharem na faculdade é colocado então num pedestal de museu. Algo para se preservar, mas não para usar. E esse é o muro que a academia coloca entre o profissional e a tradição. Um muro que te obriga a buscar originalidade a qualquer custo, a projetar formas sem sentido e inventar um discurso muito elaborado para justificar. Mas aí você se forma e o mercado mostra outra realidade. Ele não precisa de conceitos mirabolantes, mas sim de soluções práticas e replicáveis. E assim o arquiteto que sonhava em ser um profissional criativo é jogado num ciclo de repetição. E é aí que você se torna um refém do mercado, repetindo as mesmas soluções padronizadas que todos os outros arquitetos fazem. E você começa a perceber que a competição no mercado não é pelo valor do seu trabalho, não é pelo seu talento e criatividade, mas é pelo seu preço. E se você quiser se destacar de alguma forma, vai ter que começar a fazer uns contatos bacanas. E aí você começa a frequentar as feiras, os eventos de arquitetura, até descolam umas parcerias interessantes. E daí que você não gostou dos lançamentos? Já viu quanto eles estão oferecendo para você especificar o novo revestimento importado? E as luminárias da loja X, que você ganha até 15% de RT em cima do valor? Sem contar a pontuação para concorrer a viagens, prêmios pela empresa Y. Eu tô inventando alguma coisa ou vocês já ouviram falar sobre isso? Estética e ética estão intimamente ligadas. O muro estético que o modernismo ergueu gerou uma profunda crise ética em nossa profissão. Nós fomos desligados da nossa vocação original. Esquecemos o sentido de produzir uma arquitetura para o ser humano, que se conecte com a sua história, com a sua identidade, enfim, com a sua alma. E em algum momento você deve ter se perguntado, onde é que está aquela paixão que me levou à arquitetura? É possível deixar de ser refém do mercado? É possível contrariar todo o ensino acadêmico pautado na ideologia modernista? Mais do que isso, é possível ganhar dinheiro e pagar as contas fazendo isso? A resposta é sim. Nós podemos quebrar o muro. Está na hora de retomar o caminho de volta, de reencontrar o sentido da nossa vocação, produzindo arquitetura digna de receber vida e de perdurar gerações. Uma ideia
Uma única ideia da mente humana pode construir cidades. Uma ideia pode transformar o mundo e reescrever todas as regras. Toda grande mudança, ela começa com uma ideia. Foi uma ideia que originou a arquitetura, que levantou as catedrais medievais, que deu forma às cidades renascentistas, mas também foi uma ideia que apagou os séculos de história, de tradição, que ergueu esse muro entre a arquitetura e a sua verdadeira essência. E é por isso que uma nova ideia pode novamente mudar isso. Mas para que essa ideia mude o nosso presente, ela precisa de arquitetos inconformados, como você, que enxerga essa crise, que sente que a arquitetura ela perdeu o seu significado, que sabem que projetar é muito mais do que desenhar espaços, mas sim traduzir a humanidade em lares que acolhem e que inspiram. Só os inconformados de hoje que podem devolver uma alma à arquitetura de amanhã. E a mudança já começou. São arquitetos inconformados que estão liderando essa contra-revolução, criando lares que acolhem, que contam histórias, reconectando o ser humano à sua essência. Eles provaram que o caminho não é só possível, ele é próspero. Você pode continuar como está, você pode continuar competindo por preço, aceitando projetos que não refletem o seu propósito e repetindo fórmulas padronizadas. Ou você pode fazer parte de algo muito maior, de um movimento que devolve à arquitetura sua beleza, sua história, a sua humanidade, de uma ideia que pode ser lembrada como um momento em que a arquitetura e a nossa profissão foram resgatadas. E amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, no ato 2 do Resgate da Arquitetura, você vai dar o próximo passo. Descobrir os 5 princípios atemporais da arquitetura tradicional e como aplicá-los para criar projetos que acolhem, que perduram, como humanizar os seus projetos e devolver alma aos espaços, conhecer o movimento de arquitetos que já estão na linha de frente dessa contra-revolução. Você não apenas vai se reencontrar na arquitetura, mas também verá como transformar essa visão em realidade, resgatando a essência da profissão. Afinal, um dia os nossos nomes eles vão ser esquecidos, mas a arquitetura projetada por nossas mãos vai permanecer. A pergunta é: o que você quer deixar para o futuro? Um portfólio passageiro de tendências ou um legado que será admirado por gerações? A escolha é sua. Não seja só mais um tijolo, quebre o muro.